Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma reflexão livre sobre ciência e fé do Galileu Galilei agora. Não sai daí. Antes de mais nada, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Vamos mostrar para o algoritmo que esse é um conteúdo que merece ser replicado. Vamos compartilhar o conhecimento, vamos fazer a galera aí entrar em contato com a filosofia. Bem, dito isso, o livro principal desse vídeo vai ser esse aqui, Ciência e Fé, do Galileu Galilei, Cartas do Galileu Galilei, a segunda edição revista e ampliada, editora Unesp, 2009, organização, tradução e organização de Carlos Arthur R. do Nascimento, segunda edição revista e ampliada, editora Unesp, 2009. Esse vai ser o principal livrinho hoje que a gente vai acessar o conteúdo dele. Para começar, eu vou trazer uma distinção que existia na época, lá no início do Renascimento, em que a ciência começou a demonstrar coisas que a fé dizia não ter. A minha filha está brincando aqui, então talvez se vocês ouvirem uns barulhinhos assim, é a minha filhota brincando aqui do lado, tá? Não vou ficar pedindo para ela ficar fazendo silêncio, porque senão eu vou ficar o tempo todo parando para pedir para ela fazer silêncio. Uma comparação que começou a surgir nesse período do Renascimento, que foi a distinção de uma verdade revelada, que é aquela verdade contida nas Sagradas Escrituras, né, para uma verdade demonstrada, que é aquela verdade reconhecida através da análise racional e do uso científico do nosso pensamento. Então essas duas verdades começaram a se contrapor, principalmente na questão do movimento da Terra e do Sol como centro do universo. Então, principalmente nessa questão, né, que algumas pequenas passagens das Escrituras da Bíblia falam que a Terra é o centro do universo, que o Sol que se move. Então, quando a ciência começou a falar que o Sol era imóvel e que a Terra se movia, houve algumas questões com a igreja sobre esses temas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou trazer aqui primeiro de tudo aqui um trecho, porque o Spinoza ele escreveu um livro chamado Tratado Teológico Político, no qual ele trata do uso político da teologia, né, das Sagradas Escrituras, principalmente da Bíblia. E aqui, como é o primeiro livro do Spinoza, a Marilena Chauí vai comentando nesses livrões aqui toda a obra do Spinoza. Então ela começa tratando do Tratado Teológico Político. E aqui, logo na página 19, que ela coloca já as condições reguladoras do trabalho interpretativo para quem vai ler um livro hieróglifo. Como a gente viu no vídeo passado da Ética 4, a diferença de um livro hieróglifo para um livro científico, as condições reguladoras do trabalho interpretativo. Conhecimento perfeito da natureza e propriedades da língua em que o texto foi escrito, coleta e reunião de todos os enunciados referentes a um mesmo assunto, o que possibilita o esclarecimento de um escrito obscuro pela comparação com outros que versem sobre a mesma matéria, sem indagar sobre a verdade das coisas e dos fatos relatados, mas apenas sobre o verdadeiro sentido do texto. Conhecimento de todas as circunstâncias e particularidades da vida, dos costumes e do temperamento dos autores, das personagens e dos destinatários dos textos, épocas e objetivos da redação e da leitura, fortuna dos escritos, variantes, as mãos em que caíram, alterações que sofreram no curso do tempo, acréscimos, cortes e censuras, e a data da composição da forma atualmente conhecida. Essas regrinhas servem como um parâmetro para os teólogos, né? Aqueles que vão se debruçar sobre os livros sagrados e que, de certa maneira, buscam uma interpretação mais acurada, uma interpretação com maior respaldo na realidade, não somente no campo mítico-simbólico, né?
Nesse sentido que a gente pode, de novo, remeter ao que foi dito no vídeo passado sobre a ética e sobre a demonstração geométrica, onde você está lendo um texto hieróglifo em que você precisa buscar chaves interpretativas e que a leitura se pauta em conseguir identificar o sentido de um texto inteligível por si, científico, onde as bases e as definições estão contidas nele mesmo, e que ler é buscar entender a verdade do texto e não o sentido que ele quer trazer, tá certo? Esse é um fulcro, né? um fio divisor assim, que permite a gente ter liberdade interpretativa, a gente ter noção, ter ciência, ter percepção exata do que estamos fazendo quando nos debruçamos sobre um texto, tá certo? Então aqui a gente vai comentar uma época em que essa distinção ainda não estava muito esclarecida. A gente ainda estava trabalhando num contexto em que a observação dos astros, a ciência observadora, né, a nossa razão observadora ainda estava dependendo muito da especulação metafísica para penetrar nos sentidos do mundo, penetrar na estrutura do mundo, que ainda não tínhamos o auxílio dos telescópios e dos microscópios. Inclusive, toda a revolução copernicana se dá pelo desenvolvimento do telescópio. Então a gente conseguiu acompanhar sensivelmente, podemos passar a acompanhar visivelmente a revolução dos astros, de maneira que a gente não dependia mais apenas daquela intuição metafísica que foi dita no vocabulário desse mês, tá certo? Então vamos lá, eu vou começar lendo aqui a página 18. O que há de essencial aqui na argumentação do Galileu é que nessa oposição das duas verdades existe não uma contradição. A verdade revelada não pode contradizer a verdade demonstrada se as duas são verdades. Se as duas são verdades, uma verdade não pode contradizer outra verdade, e é esse o essencial da argumentação do Galileu aqui nesse texto. Ele discorre sobre muitas coisas, ele traz muitos elementos para poder, falar com a Inquisição, principalmente com quem ele estava lidando, mas essencialmente é isso. E aí ele diz que, uma vez que a verdade demonstrada se dá por hieróglifos, por símbolos muito enigmáticos, o que acontece de haver de erro é na interpretação deles, e não no que eles mesmos trazem. Essa é assim a esteira pela qual ele vai caminhar, e aí ele vai argumentar a favor das suas verdades demonstradas e como que essas verdades vêm a fortalecer as verdades reveladas. Na página 18 se lê assim: a Sagrada Escritura não pode nunca mentir ou errar, mas serem os seus decretos de absoluta e inviolável verdade. Só teria acrescentado que, se bem a Escritura não pode errar, não menos poderia, às vezes, errar algum dos seus intérpretes e expositores, de vários modos. Entre estes, um seria muitíssimo grave e frequente, quando quisesse deter-se sempre no puro significado das palavras, porque assim apareceriam aí não apenas diversas contradições, mas graves heresias e mesmo blasfêmias. Que lá na página 58, em outra carta, ele desenvolve isso melhor. Então, prosseguindo, ele, dentro dessa chave de que só pode-se ter o erro dos intérpretes, ele começa a lidar com as pessoas, que já tinham um poder constituído, um status social, um status político, como a igreja tinha na sua época, através das suas opiniões antigas. E aí, esses que querem manter esse status começam a negar as verdades demonstradas pela ciência. E ele começa a lidar com esse primeiro tipo de negacionismo. É um tipo que vem querer negar aquilo que os olhos veem, aquilo que a razão percebe, aquilo que está muito claro para o nosso entendimento, para a nossa intelecção. O nosso intelecto percebe essa verdade demonstrada muito claramente. Então vou colocar aqui um trechinho
que ele diz assim, ó: a multiplicação das verdades concorre para a investigação, o crescimento e a estabilização das disciplinas, e não para sua diminuição ou destruição. E, demonstrando, ao mesmo tempo, maior apego por suas próprias opiniões do que pela verdade, esses professores chegaram a negar e a tentar anular aquelas novidades sobre as quais, caso tivessem querido considerá-las com atenção, poderiam ter ganho segurança por meio de seus próprios sentidos. Há aqueles que, além do amor ao primeiro erro, que seria a interpretação errônea, não saberei qual outro interesse imaginário os torna mal dispostos não tanto para com as coisas quanto para com o autor, no caso o próprio Galileu. Não podendo mais negar tais descobrimentos, eles os cobrem com um silêncio contínuo e, exacerbados ainda mais do que antes por aquilo sobre o que os outros se abrandaram e apaziguaram, desviam o pensamento para outras fantasias. Então é isso, ele tá aqui, eu separei esses dois trechos porque essa palavra negar aparece muito contundente, né? E é disso que ele está lidando, é disso que ele está falando, é de um negacionismo. Você querer negar aquilo que a sua razão e seus sentidos estão te oferecendo. E aí vamos lá, voltando para aquele argumento de que duas verdades não podem se contradizer, né? A Sagrada Escritura não pode nunca mentir, sempre que se tenha penetrado o seu verdadeiro sentido. Ora, não creio que se possa negar que este muitas vezes é escondido e muito diverso daquilo como soa o puro significado das palavras. Do que se segue que, toda vez que alguém, ao expô-la, quisesse ater-se sempre ao som literal nu, poderia, errando este alguém, fazer aparecer nas Escrituras não só contradições e proposições afastadas da verdade, mas graves heresias e mesmo blasfêmias, posto que seria necessário dar a Deus pés, mãos, olhos, não menos que afecções corporais e humanas, tais como ira, arrependimento, ódio e até certa vez o esquecimento das coisas passadas e a ignorância das futuras. Ora, assim como essas proposições ao ditado do Espírito Santo foram de tal modo proferidas pelos escritores sagrados para adaptar-se à capacidade do vulgo, assaz rude e iletrado, igualmente para aqueles que merecem ser separados da plebe, é necessário que os sábios expositores apresentem os verdadeiros sentidos delas e indiquem as razões particulares pelas quais tenham sido proferidas sob tais palavras. Esta doutrina é de tal modo conhecida e especificada por todos os teólogos que seria supérfluo apresentar dela algum testemunho. Posto que nem todo o dito da Escritura tem obrigações tão severas como todo o efeito da natureza, nem menos excelentemente se revela Deus a nós nos efeitos da natureza do que nos sagrados ditos das Escrituras, isto é o que talvez quisesse dizer Tertuliano com estas palavras. Nós declaramos que Deus deve ser conhecido primeiro pela natureza e depois reconhecido pela doutrina, pela natureza por intermédio das obras, pela doutrina por meio das pregações. Mas não pretendo com isso concluir que não se deve ter pela suma consideração pelas passagens das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, tendo chegado à certeza de algumas conclusões concernentes à natureza, devemos servir-nos delas como meios muito adequados para a verdadeira exposição destas Escrituras e para a investigação dos sentidos que nelas estão necessariamente contidos, pois elas são perfeitamente verdadeiras e concordes com as verdades demonstradas. Nesse trecho fica claro como que ele quer juntar a verdade revelada e verdade demonstrada, uma vez que a verdade demonstrada vem como auxiliar à interpretação da verdade revelada, porque a gente pode conhecer a Deus diretamente através das obras da natureza, através dos fatos físicos que nos cercam, né, de como a natureza opera. Pelas leis da natureza a gente conhece Deus diretamente. E pelas interpretações das Sagradas Escrituras a gente conhece a Deus indiretamente. A gente tem um conhecimento indireto de Deus através das Escrituras e através das religiões, porque estas trazem um intermediário, ou o texto, ou o próprio intérprete desse texto, né? Então, essa passagem é muito legal para a gente perceber que mesmo alguns teólogos reconhecem que nós conhecemos a Deus diretamente pelas obras da natureza, pelas suas leis da natureza. Deixa eu ver aqui outro trecho que eu separei. Então, ele trazendo essa questão de como que as verdades reveladas vêm ser apoiadas pelas verdades demonstradas, ele coloca:
mas que o próprio Deus, que nos dotou de sentidos, de discurso e de intelecto, tenha querido, postergando o uso destes, dar-nos por outro meio os conhecimentos que podemos conseguir por meio deles, de tal modo que, mesmo no que se refere às conclusões concernentes à natureza, que, ou pelas experiências sensíveis ou pelas demonstrações necessárias, se nos apresentam expostas diante dos olhos e ao intelecto, devemos negar os sentidos e a razão, não creio que seja necessário crê-lo. Que ele diz aqui, né? Então, se fosse para a gente não considerar a verdade demonstrada como suporte à verdade revelada, por que Deus teria nos dado sentidos e discurso e intelecto, se fosse para não usá-los quando formos conhecê-lo? Tá, já vou, amor, deixa aí. Não, deixa aí, não quero agora não. Ai, peraí que minha filhota tá aqui me trazendo ó, o que tá trazendo aqui, ó. Ai, meu Deus, Ju. Hoje é dia de... A gente tá aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai ao ar, amor, depois do Natal. Então, olha só, meu Deus, esse gatinho chama-se Vlad. Oi, Vlad. Pronto, meu amor. Vai lá. Deixa eu continuar aqui. Esse vídeo tá ótimo, né, gente? Tá fantástico isso aqui. Então é isso, porque ele está dizendo, não creio que seja necessário argumentar que a gente deva se desfazer do que o próprio Deus nos deu para conhecê-lo, se fosse necessário isso para conhecer a verdade revelada. Ele diz assim, não creio que seja necessário crê-lo. Mormente nas ciências, das quais uma partícula mínima apenas e ainda em conclusões dispersas se lê na Escritura. Tal precisamente é a astronomia, da qual nela não se encontra senão uma parte de tal modo pequena, que aí não se encontram nem mesmo mencionados os planetas, exceto o Sol e a Lua, e uma ou duas vezes somente Vênus, sob o nome de Lúcifer. Mas, se os escritores sagrados tivessem tido o pensamento de persuadir o povo das disposições e movimentos dos corpos celestes, e, em consequência, nós devêssemos também aprender tal conhecimento das Sagradas Escrituras, não teriam, creio eu, tratado deles tão pouco, que é como que em nada, em comparação com as infinitas conclusões dignas da admiração que estão contidas e se demonstram em tal ciência. Pelo contrário, que não somente os autores das Sagradas Escrituras não tenham pretendido nos ensinar os arranjos e os movimentos dos céus e das estrelas e suas formas, grandezas e distâncias, mas que, com um belo zelo, se bem que todas essas coisas fossem deles conhecidíssimas, delas se tenham abstido. Isso é a opinião de santíssimos e doutíssimos padres. E aqui uma frase que ajuda a gente a entender melhor essa última colocação dele, né? Que ele diz que as Sagradas Escrituras são preocupadas em salvar a alma, né? Então, um santo padre aqui, ele fala, né? Eu direi aqui o que ouvi de uma pessoa eclesiástica constituída em grau eminentíssimo, isto é, que a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai para o céu, e não como vai o céu. Né? Esses trechos são interessantes para a gente conseguir pensar como que a verdade revelada tem um outro objetivo, que não é o mesmo das verdades demonstradas. A verdade demonstrada nos faz ver como funciona o mundo, numa linguagem bem religiosa, né? Como funciona a criação de Deus. E a verdade revelada nos quer ensinar como se vai ao céu, né? Como se chega no céu, e não como que vai o céu. Isso é muito interessante. E aí, a gente viu no vocabulário desse mês e já vimos lá atrás sobre a alma e tudo mais. Eu vou trazer um trecho que mostra exatamente como que essa noção lá platônico-aristotélica se perpetuou. Os astrônomos fizeram até agora, isso é o Galileu falando, né? Então, na época do Galileu até agora, entenda-se a época do Galileu. Os astrônomos fizeram até agora duas espécies de suposições. Algumas são primeiras e dizem respeito à verdade absoluta na natureza. Outras são segundas e foram imaginadas para dar razão das aparências dos movimentos dos astros, as quais se mostram, de certo modo, não concordantes com as suposições primeiras e verdadeiras. Por exemplo, Ptolomeu, antes de dedicar-se a satisfazer as aparências, supõe, não como astrônomo puro, mas como puríssimo filósofo, ou melhor,
toma dos próprios filósofos que os movimentos celestes são todos circulares e regulares, isto é, uniformes, que o céu é de forma esférica, que a Terra está no centro da esfera celeste, que ela é também esférica e imóvel e etc. Voltando-se depois para a irregularidade que observamos nos movimentos e nas distâncias dos planetas, que parece contradizer as primeiras suposições naturais e estabelecidas, passa a uma outra espécie de suposições que tem por mira reencontrar as razões de como, sem mudar as primeiras, possa haver a desigualdade evidente e sensível nos movimentos dos astros na sua aproximação e afastamento da Terra. Para isso, introduz alguns dos movimentos que, embora circulares, têm outros centros distintos do da Terra, descrevendo círculos excêntricos e epiciclos. Esta segunda suposição é aquela da qual alguém poderia dizer que o astrônomo a supõe para satisfazer seus cálculos sem obrigar-se a sustentar que ela esteja, de verdade, na natureza. Então, nesse trecho, a gente vê que como o princípio da astronomia lá ainda estava muito dependente. Essas segundas suposições, elas não precisavam condizer verdadeiramente com o seu objeto. Elas precisavam apenas fazer com que o argumento da primeira parte, que era a explicação de como ir ao céu, fizesse sentido. Nesse arranjo de conhecimento que vem a Revolução Copernicana se intrometer. Ele vem colocar que essa segunda parte do raciocínio astronômico não se torna mais necessária, porque ele está partindo de observações reais e está entendendo, destruindo os dogmas filosóficos que até então regiam o conhecimento astronômico. Dogmas esses que a gente já pôde ver lá no vídeo sobre a alma e agora sobre o vídeo do sub e supralunar de Aristóteles, né? E agora, para terminar, eu vou trazer... Eu separei muitos trechos, viu? Mas eu não vou colocar todos, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Se vocês querem saber mais, eu posso preparar uma live para falar desse livro. Eu posso preparar um vídeo específico sobre o livro e não fazer uma reflexão livre sobre ele. Basta vocês comentarem aí, me dizer o que vocês querem, que eu faço. Estou aqui para conversar com vocês, para a gente ir aprofundando no conhecimento que seja de interesse de geral. Entendeu? Meu outro filho está vindo aqui com o Vlad. Eu já mostrei o Vlad no vídeo, amor. Já mostrei. Ai, ai. Oi. Ai, ai. Então vamos lá. O último grande trecho que eu acho assim, legal da gente trazer sobre essa discussão toda está na página 121. Olha só que legal. À medida que nós concedemos que uma proposição a respeito da natureza... sempre vamos lembrar aqui que está em jogo, né, está sendo tratado aqui as duas verdades, a verdade demonstrada e a verdade revelada. E como que essas duas precisam dialogar. Como que essas duas vão dialogar? É disso que se trata aqui o tempo todo. Então ele diz assim, ó. À medida que nós concedemos que uma proposição a respeito da natureza, que se demonstra ser verdadeira com demonstrações da ciência da natureza e matemáticas, não pode jamais contrariar as escrituras, mas que em tal caso era a fraqueza de nossa inteligência que não tinha penetrado os verdadeiros ensinamentos dessas escrituras, em consequência, quem quisesse servir-se da autoridade das mesmas passagens das Escrituras para refutar a mesma proposição e demonstrar que ela é falsa, cometeria o erro que é denominado petição de princípio. Por quê? Tendo já, por força das demonstrações, ficado duvidoso qual seja o verdadeiro sentido das Escrituras, não podemos mais tomá-lo como claro e seguro para refutar a mesma proposição. Mas é preciso mostrar a fraqueza das demonstrações e encontrar a sua falácia com outras razões, experiências e observações mais certas. Quando for encontrada desta maneira aí é o método científico. Você só vai poder refutar uma demonstração, uma verdade demonstrada com demonstrações. Você não pode usar uma passagem da verdade revelada que ficou em dúvida, que foi posta como duvidosa o sentido, né, que foi posto como duvidoso o sentido dela, para refutar a demonstração. Mas você só vai poder refutar uma demonstração com outra demonstração, mais acurada, mais rigorosa, através da ciência. Você só pode refutar uma verdade científica com outra verdade científica, e não com uma verdade revelada. Quando for encontrada desta maneira a verdade de fato e na natureza, então, e não antes,
poderemos estar seguros do verdadeiro sentido das Escrituras e seguramente poderemos nos servir dele. Portanto, o caminho seguro é começar pelas demonstrações, confirmando as verdadeiras e refutando as falsas. Se a Terra de fato se move, nós não podemos mudar a natureza e fazer que ela não se mova. Que é isso que está em jogo, né? O conhecimento verdadeiro de Deus. Porque se a gente conhece Deus diretamente pela sua obra, pela sua criação, pela natureza, nós não podemos mudar a criação de Deus para que o nosso sentido bíblico, o nosso sentido interpretativo esteja correto. É isso que está em jogo aqui, né? A gente não pode mudar a criação de Deus. Não podemos mudar as leis da natureza, mas podemos mudar as nossas interpretações acerca das Sagradas Escrituras. E é nesse diálogo que se dá com as verdades reveladas e as verdades demonstradas que o espírito humano avança. Né? A gente vai avançando o nosso conhecimento, o nosso entendimento a respeito da natureza divina, com esse diálogo de verdade revelada com verdade demonstrada e vice-versa. Agora eu vou gravar o último trecho que eu separei para vocês. Na verdade tem 2 trechos ainda que eu separei que eu vou ler para vocês, que são importantes. O primeiro aqui é um que o Galileu Galilei dá uma alfinetada naqueles que querem usar as Sagradas Escrituras para seu bel prazer, para sua própria interpretação, né? Talvez fosse mais adequado ao decoro e à majestade das Sagradas Escrituras prover para que todo escritor superficial e vulgar não pudesse, para autorizar suas composições, bem frequentemente fundadas sobre vãs fantasias, salpicá-las de passagens da Sagrada Escritura, interpretadas, ou melhor, torcidas, em sentidos tanto mais afastados da reta intenção dessa Escritura, quanto mais próximos do escárnio daqueles que, não sem alguma ostentação, vão se adornando com elas. Essa passagem é ótima, né? Devia ser posta assim nos murais de quem quer se apropriar das Sagradas Escrituras para os fins próprios, para dizer que é isso ou aquilo sobre o mundo, né? Vou ler um trecho aqui, ó, que tá aqui na Shawita. Não sei, amor, tem que olhar lá. Pega uma sementinha de feijão, pede pra tia Vilma lá uma sementinha de feijão. Eu tive um pé de feijão. Isso, aí depois vai ser um pé de feijão, vai lá. Eu vou ler aqui, como a gente falou no vídeo anterior sobre a ética, da demonstração concebível, da definição concebível, a definição verdadeira, e também no vocabulário lá de supralunar, sobre o princípio da não contradição. Eu vou ler um trecho que vem muito a calhar agora e que funciona assim como uma amarra. Vocês vão ver que legal que é esse trecho que eu separei agora. A diferença entre verdadeiro e concebível é exatamente esta. O concebível limita-se ao critério da não contradição. O verdadeiro exige a causa geratriz da ideia e tem como consequência sua conveniência com o ideado, isto é, que sejam exibidas as determinações necessárias que expliquem o que a coisa é, como é e por que é. Em outras palavras, toda definição deve ser concebível, mas essa condição necessária não é suficiente para que se diga que a definição é verdadeira. É exatamente o que eu falei sobre o princípio da não contradição. Ele é necessário, mas não suficiente para que você tenha uma definição verdadeira. Então, toda essa história que a gente viu acontecer agora, né, nesse vídeo sobre o embate de ciência e fé, se dá exatamente nisso. Definições concebíveis que não têm contradição entre si mesmas, entre si, elas passam a ter uma contradição com o mundo, uma contradição com o ideado. Tá bom, amor, já vou lá para te ajudar. Então vocês estão vendo que o vídeo hoje está bem agitado, né? Tô aqui gravando com a presença dos meus filhotes, da minha filhota aqui. Vou lá dar atenção a elas. Mas antes de ir, eu quero... Lola, eu tô terminando aqui. Antes de eu terminar, eu só quero fazer mais 2 coisas aqui, tá? Tá bom? Vou pegar água. Tá bom. Ai. Pera aí, Lola. Eu acabei, já não tenho mais
nenhuma bibliografia para trazer sobre esse assunto, mas eu tenho duas coisas para falar. A primeira é como eu entendo fé e conhecimento, fé e ciência. Me perguntam se eu acredito em Deus, se eu creio em Deus. Geralmente essa pergunta, eu digo que não, eu não acredito em Deus, eu conheço a Deus. Deus para mim não é um objeto de crença. Deus para mim é um objeto de contemplação e de conhecimento. Eu preciso conhecer a Deus. E fé eu tenho na humanidade, que apesar de todas as provas empíricas ao contrário que me dão, eu ainda acredito que ela pode ser boa, que ela pode ser benéfica, que ela pode ser altruísta, que ela tem forças para trabalhar a favor do progresso de si mesma, do progresso da humanidade. Então eu costumo brincar com isso, de dizer que eu não acredito em Deus, eu conheço a Deus e eu acredito na humanidade, tenho fé na humanidade. Estou terminando já, amor, deixa eu terminar, só falta a última coisa aqui. E, por fim, eu uso a ética do Spinoza como o carro-chefe para estudar a ética, porque ele pretende demonstrar as leis da natureza que regem o nosso comportamento. É através dessas leis que regem o nosso comportamento e que não podemos mudar, nós não podemos mudar essas leis, nós não podemos mudar a natureza, que é através do conhecimento dessas leis, dessas forças imutáveis que nos supriu Deus, que nos colocou Deus nos deu essas forças e Deus nos rege sob essas leis, que nós podemos entender o comportamento humano. Não é de outra maneira. Não é através de criações fantasiosas da nossa mente sobre a conduta humana que nós vamos conseguir entender a conduta humana. Nós vamos conseguir entender o comportamento humano através das leis que regem o seu comportamento. E como nós somos parte da natureza, é entendendo essa natureza que nós vamos conseguir entender essas leis que nos regem. Por isso que eu acho tão louvável o esforço do Spinoza de demonstrar essas leis, usar a razão para demonstrar as leis que regem o nosso comportamento. Então é isso, eu vou lá dar atenção para minha filhota que está aqui pedindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou um pouco mais longo, mas é um tema sensível, é um tema que merece atenção. Eu separei... Pera aí, amor, já vou. Tô terminando aqui. Eu separei mais trechos... Não, pera aí, amor. Eu separei mais trechos aqui, mas eu não li todos, não comentei todos, porque senão o vídeo ficaria mais longo ainda. Mas se vocês quiserem, é só comentar aqui. É só dizer que eu posso fazer uma live sobre o livro, eu posso fazer um vídeo específico sobre o livro e não uma reflexão livre. E desse modo a gente aprofundar nesse tema. Se vocês quiserem, é só comentar. Vamos trocar impressões, que eu estou aqui para fazer isso mesmo. Aprender com vocês e aprender à medida que eu vou fazendo os vídeos. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.